Então, como que eu definiria o tópico frasal? Só dizer que ele é uma ideia essencial é pouco. Funciona mais ou menos assim o tópico frasal. Se ele está começando o parágrafo, se ele está começando ali, está no começo do parágrafo, tudo que for escrito após ele foi escrito por causa dele, direto ou indiretamente, como eu disse. Ou eu posso oferecer uma ideia acessória para ele, ou uma ideia acessória para a ideia acessória que está amparando ele. Então, aquela ideia acessória que está desenvolvendo mais, a ideia acessória que está desenvolvendo, está desenvolvendo o meu tópico frasal de uma forma indireta, mas de alguma forma está ligado a ele, está ligada a ele. Então, tudo que for escrito após o meu tópico frasal foi escrito por causa dele. Então, se eu tenho um tópico frasal inicial, eu criei o meu parágrafo por causa dele, por causa daquela ideia. Aquela ideia é a razão pela qual eu criei aquele parágrafo. Isso aí já desmistifica muita coisa que você já ouviu por aí, né? Que pessoas alegarem que aquela alusão, por exemplo, histórica, que se coloca ali no começo do parágrafo, é o tópico frasal. Não é. Não é. Aquela alusão, tudo que foi escrito depois não foi por causa daquela alusão. Pelo contrário, aquela alusão foi para chegar em alguma ideia. Então aquela alusão descarta. Não estou falando que sempre que houver alusão inicial não quer dizer que aquela não seja a ideia núcleo ou tópico frasal. Não estou querendo dizer isso, mas na maior parte das vezes não é. Você não começa o parágrafo com uma alusão histórica para falar daquela alusão. O seu objetivo não é aquele. Pois bem, mas se o seu tópico frasal está no meio ou no final, vamos pensar no final. Tudo que foi escrito antes foi para chegar a ele. Então ele continua sendo a razão pela qual você escreveu aquele parágrafo. E se ele está no meio, o que escreveu antes foi para chegar a ele e o que escreveu depois foi por causa dele. Mas ele, direto ou indiretamente, é o gerador de todas aquelas ideias, ou responsável por você gerar todas aquelas ideias. Então, vamos pegar aqui um exemplo para mostrar, para deixar claro como é que isso funciona. Então eu tenho aqui um texto, um parágrafo introdutório da Ana Beatriz Álvares Simões Vreden, ou Reden, não sei, cujo título é Parte Desfavorecida. É uma redação nota 1000 do Enem 2015, cujo tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, o texto diz assim, ó, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, muita gente fala Durkheim, mas na verdade é Durkheim, que Durkheim, é uma pronúncia meio que alemã, né? E uma pronúncia mais voltada para o francês seria mais Durkheim. Bom, mas como eu não entendo nem de francês nem de alemão, vamos seguir aqui. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos do cidadão sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Bom, esse parágrafo, ele não é um parágrafo perfeito, como provavelmente você deve já ter percebido. Tem alguns erros, né, alguns defeitos, mas
dá para exemplificar bastante o que eu quero dizer aqui. Essa frase que está em vermelho aqui, esse período, a ideia núcleo está aqui. Professor, mas é uma introdução. A ideia núcleo não está na tese. Eu sei que você já ouviu isso por aí, que o tópico frasal do parágrafo introdutório é a tese da redação, mas não é. Eu vou te mostrar aqui por quê. Bom, você lembra que eu disse que o parágrafo ele foi criado por causa do tópico frasal? Tá. Então aqui, esse tópico frasal ele traz um problema na sociedade brasileira, que é a violência contra a mulher. Então esse é o problema. Eu vou te dizer que esse problema é o gerador de todas as ideias que estão aí. Você quer ver? Por que que esse pensamento do Durkheim foi trazido aqui? Para mostrar essa visão dele de que a sociedade é como um corpo biológico em que as partes se interagem. E que se não houver harmonia nessa interação, quer dizer que o corpo todo está com problema. Então ele está fazendo uma comparação com o problema social, que é a violência contra a mulher, querendo dizer que alguns membros da sociedade não estão tendo o mesmo tratamento, não estão tendo a mesma igualdade. Alguns estão sendo vítimas de violência e que esses alguns são as mulheres. Então, esse pensamento foi trazido para chegar no problema. Para trazer o problema. Tanto que esse problema ele é iniciado com esse conectivo com tudo, ou seja, para contrapor o que foi dito antes. Tem esse pensamento ele de alguma forma se encaixa à sociedade, só que não é o que acontece aqui quando nós pensamos na violência contra a mulher. Então, quer dizer, para chegar no meu problema, eu trouxe aquele pensamento, trouxe aquele contexto, aquela contextualização. Beleza, cheguei aqui no meu problema, certo? Agora, a partir desse problema, eu vou trazer aqui o quê? Os porquês. Por que ele acontece? Por que o problema está acontecendo na sociedade? Então, esse porquê surgiu a partir do problema. Veio por causa do problema. Que são duas razões aqui, né? Uma é a cultura de valorização do sexo masculino e outra é as punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Essas são as duas razões. Então, se você parar para pensar, aqui que está a tese, que está em azul, ela funciona como premissa desse problema aqui, ó, que é o tópico frasal. E esse problema é a conclusão dessa premissa. Então, o parágrafo foi criado para trazer o problema à baila. Mas você pode dizer assim, mas ele não foi criado para eu trazer a minha tese? Não. O problema é o originador da tese. Foi para chegar... Primeiro, ela pensou no problema para depois chegar na tese. Mas o estopim foi o problema. Então, isso aqui é a conclusão e a tese são as premissas que sustentam essa conclusão. Agora, só que essa premissa, ela precisa ser sustentada também, porque eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, não existe uma igualdade de tratamento. O sexo masculino ele é valorizado. E também, por outro lado, aqueles infratores, aqueles que cometem crimes de violência contra a mulher, eles não são, a punição não é eficiente para eles, ou é lenta, e por isso não é eficiente.
Eu não posso simplesmente alegar algo desse tipo sem trazer uma prova, porque eu estou indo contra a maré. De alguma forma isso precisa de prova porque não é um fato estabelecido, não é um fato. Para eu sustentar isso, eu estou indo contra a lei, por exemplo, contra a Constituição. Estou dizendo que a Constituição garante a igualdade, mas se eu estou falando que não existe, então eu preciso provar, mesmo que haja casos. Mas se você parar para pensar de uma forma mais analítica, o que está se dizendo aqui não é exatamente um fato. E pensa, olha aqui, ó, em pleno século XXI as mulheres ainda são alvo de violência. Nós sabemos que existe violência contra a mulher. Só que as mulheres são alvo de violência? Não, algumas mulheres. Dentre um grupo gigantesco de mulheres que existem, uma parcela pequena é. É claro que os casos de violência são maiores contra as mulheres. Se você pegar os casos de agressão, de violência, são maiores. Mas se você pegar o grupo mulheres, todas as mulheres do Brasil, aí é uma parcela pequena. Então, a alegação ali é que as mulheres são alvo de violência. Ponto. Quando eu digo isso, eu entendo que são todas. Então, além dela estar indo contra o que é estabelecido, ou seja, contra o fato estabelecido, que é a igualdade, tem essa questão dessa generalização, entre aspas. Então, é uma questão argumentável. E as premissas que devem amparar essa conclusão, ela também é questionável. E onde que está a defesa dessas premissas? Você só defende premissas, ou você só defende, na verdade, uma proposição com premissas. A partir do momento que as minhas premissas elas não estão sustentadas, eu preciso trazer outras premissas para sustentar essas premissas. E onde estão essas outras premissas? Parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2. Quer dizer, os parágrafos de desenvolvimento eles funcionam como grandes premissas para sustentarem essa declaração contida na tese. Então, o tópico frasal está aqui, ó. Indiscutivelmente, a ideia que deu origem a todo esse parágrafo é o problema. Aliás, o problema na argumentação, ele é o gerador da argumentação. Porque se eu não tiver um problema, eu não tenho argumentação. Aliás, o problema, de uma forma mais geral, falando, ele é o originador da dissertação em si, porque até na redação expositiva eu tenho um tipo de problema lá, que é diferente do problema argumentativo, mas é um problema. Lá é um problema de conhecimento, por exemplo. Eu preciso trazer conhecimento, preciso esclarecer, resolver aquela dúvida para sanar o problema. Aqui eu tenho um problema, já é um problema voltado para o social. Então, de uma forma ou de outra, o problema ele é o gerador da argumentação. Então, em geral, nos parágrafos introdutórios argumentativos, o problema ali no parágrafo vai sempre ser o tópico frasal. Às vezes ele está junto com a tese. Às vezes a introdução ela acaba ficando... A contextualização ali na introdução acaba ficando um pouco longa e o problema acaba sendo feito junto com a tese. Ou pelo menos agregado no mesmo período, mas, em geral, no problema está o tópico frasal da introdução.